sou a Rai e eu tenho o canal do Leocórnio, o Farol do Leocórnio, que é um canal que fala sobre teoria de RPG, interpretando ele como um tipo de mídia e como um tipo de arte, porque RPG é arte, ou pelo menos ele pode ser arte, se você for bem metido e nariz empinado como eu. A minha personagem se chama Kyla e ela era uma camponesa que estava vivendo bem feliz na vila dela, quando um belo dia o noivo dela morreu por uma picada de cobra. E daí ela juntou a trouxinha dela e foi até a vila mais próxima, que era um pouquinho maior e tinha um templo, para pedir pro clérigo, por favor, ressuscitar o noivo dela. E o clérigo gentilmente explicou que os deuses decidem de forma geral quem que é ressuscitado ou não. E assim, meninos bonitos perdidos em vilas no meio do nada geralmente não estão no topo da lista de prioridade para voltar para a Terra. Então ela pegou a trouxinha dela e foi de templo em templo pedindo na região, vendo o que dava para fazer para receber a mesma resposta. Então, um pouco frustrada, ela decidiu que ela ia se tornar uma aventureira e pedir aos deuses diretamente que houvesse um meio para as pessoas trazerem aqueles que foram tomados dela de volta para a Terra sem depender dos deuses. E essa é a Kyla e o que ela quer da vida dela. Vamos ver se ela consegue. A câmera que sobrevoa a capital Azul começa a descer, mas enquanto ela o faz, é como se o Sol e a Lua começassem a correr no sentido contrário. A gente volta 3 anos no tempo. E lá nós encontramos uma jovem se aproximando do templo da deusa, do templo de Lazuli, na capital, que possui o mesmo nome. O templo é grande, ele tem 4 corredores principais que se alongam e dão para as portas, acomodando e dando boas-vindas a todos que vierem das 4 regiões do mundo. E lá dentro você sabe que existe, além dos clérigos da deusa, existe também a estátua e todo o centro principal desse culto de adoração ao avatar de Gaia, que é Lazuli, no reino de Braska. Ela respira fundo, ela ajeita a roupa dela, que tá suja porque ela tá viajando há muito tempo, assim, e tal. Então ela gospe, tenta tirar uma mancha, desiste porque ficou pior do que tava antes, assim. Passa a mão no cabelo, que pelo menos é curto, é fácil de arrumar, assim, né? Vê o reflexo dela em alguma superfície refletora, nem que seja uma poça, se endireita e entra no templo, de novo, com a mochilinha e as coisinhas dela. Você entra por uma das portas do templo, são portas bem altas, o templo ele é bem amplo, e conforme você vai andando, você percebe que ele tem uma estrutura parecida com os nossos templos gregos. São as paredes externas, e colunas atrás de colunas formando um corredor que chega até a estátua da deusa. A estátua, no caso, fica no centro do templo, ao invés de ficar aos fundos do templo, como a gente imaginaria num daqueles templos gregos, ela fica no centro, e cada uma das portas leva em um corredor até a estátua, ela é o ponto central. Você percebe que as paredes existem salas e tudo mais, certo? No templo existem salas feitas com paredes de madeira, para completar a estrutura de pedra que forma essa construção. E lá dentro você vê salas menores de reza, ou então escritórios dos clérigos, ou então até mesmo guardas da família real protegendo o templo. Você vê todo tipo de gente andando, entrando, sejam pessoas da segurança, militares da segurança, como o próprio clero, e até mesmo camponeses como você, indo lá fazer suas preces. Mas o ponto principal e central de toda essa estrutura ainda é a estátua de Lazuli. Eu me aproximo da estátua. Eu olho as pessoas ao redor. Eu presto atenção em algumas preces, assim, e no que eu escuto as pessoas pedindo. Eu sinto algum conforto em ver que existem outros camponeses como eu, assim, ali e tal. Principalmente porque geralmente quem tem que recorrer aos deuses para pedir ajuda é porque não tem nada na Terra que ajude eles, né? Então
Eu me ajoelho o mais próximo que eu consigo sem invadir o espaço de ninguém. E eu começo a rezar. É bem perceptível ao entorno da estátua, existem várias pessoas ajoelhadas ou mesmo de pé, rezando, que cada uma reza de uma maneira, cada um tem sua forma pessoal de conversar com a deusa. E eu queria saber qual que é a forma com que a Kyla usa para conversar com o Azul e para conversar com Gaia, qual que é a forma que ela conversa com a deusa. Eu começo com uma reza tradicional, a Lazuli, que imagino todas as crianças devem aprender, ou pelo menos muitas delas, e eu tenho religião na ficha, então eu definitivamente aprendi. Então... Mas depois, assim, que eu uso quase como que para me acalmar e centrar e encontrar o local na minha mente na qual eu tento pedir aos céus por ajuda, e daí eu falo com ela mais intimamente. E eu digo... Não sei se rezam assim, né? Isso daí faz da forma como você achar melhor, relaxa, isso daí, da forma como você achar, pode ser com as mãos cruzadas, pode ser com a mão pra cima, ou glória a Deus, pode ser fazendo chifrinho com os dedos, o que você achar, só não mostra o dedo do meio pra deusa, mas o resto... Né? Lazuli, senhora, eu caminhei durante muito tempo e eu fui a muitos lugares. E eu sei que não tem nenhum motivo para a senhora atender a minhas preces. Mas se uma deusa que tem poder infinito como a senhora não pode se importar com a vida de 2 pessoas nessa terra, então com o que mais você se importaria? E ela continua rezando nesse sentido, descrevendo como ela entende que talvez o noivo dela não seja ninguém importante, que ela não é ninguém importante, mas que tem que ter algo melhor do que você ter nascido no lugar certo ou ter nascido abençoado para você poder conseguir o que você quer. Tem que ter um jeito de conseguir isso. E é isso que ela pede, não só que a prece dela seja atendida, mas que exista um jeito de pessoas como ela conseguirem essas coisas. Você começa a rezar, a mandar a sua mensagem para a deusa e você vai se começando a ignorar as pessoas que tem em volta de você. Existe você e a estátua, a deusa logo à sua frente, e é isso que basta. Até o momento em que você percebe que alguém se ajoelha bem do seu lado. É normal as pessoas entrarem, saírem, elas chegam, rezam ou põem suas homenagens, suas oferendas, e elas se afastam. E essa pessoa em específico, ela se ajoelha bem do seu lado, olha um pouco para a estátua, para cima, fica olhando para ela em silêncio, e então ela se vira na sua direção e ela começa a olhar para você. E ela fica te encarando. E tá bem claro que ela tá prestando bastante atenção no que você tá falando. É como se ela tivesse parado ali para escutar o que você está falando com a deusa. Ela ignora todo o resto das coisas. Ela para de prestar atenção nas outras pessoas passando. E ela fica atentamente prestando atenção no que você está dizendo. E às vezes até dando uns acenos com a cabeça, concordando com algumas coisas que você diz. E às vezes até mesmo avaliando, fazendo uma carinha de que está avaliando o que você está falando. Eu às vezes direciono isso pra dentro, às vezes eu falo com a estátua. Numa dessas vezes que eu tô falando pra estátua, eu percebo que tem alguém me ouvindo e isso me tolhe um pouquinho, assim. Eu até perco o ritmo. E daí eu entrelaço as mãos e começo a rezar. É engraçado, porque eu tento rezar mais baixinho, mas eu não rezo quieta porque eu não quero que ela... É uma sensação muito típica de uma pessoa de Curitiba. Eu não quero que ela perceba que eu estou incomodado com o fato que ela está ali. Mas eu estou incomodado com o fato que ela está ali, assim. Então, eu tô tentando fingir que eu não percebi que ela me percebeu, embora isso seja bem claro que isso aconteceu. Você não sabe se ela é meio tapada, ela não percebeu essa deixa que você deu, ou se ela simplesmente não se importa
mas ela continua te escutando. Ela não tá nem aí, ela fica ouvindo você rezar. Assim, eventualmente eu mais que paro do que termino, assim. E baixo as mãos e dou uma olhada nela. A hora que você se vira pra ela tava meio absorta te escutando. E quando você olha pra ela meio que acorda assim, meio que num susto. E ela fala: desculpa, eu acabei me empolgando escutando você. Eu não queria te deixar sem graça, mas eu gosto muito de vir aqui no templo e escutar as preces das pessoas, saber o que o povo quer, saber o que os moradores de Gaia de fato pedem para a deusa do fundo do coração deles. Isso me faz bem. Dou uma avaliada rápida nela e as roupas que ela está usando são roupas de alguém de camponês, de comerciante, de nobre. As roupas dela não são velhas, desgastadas demais, mas também não são roupas de extrema elegância e dinheiro. São roupas boas de viagem, são roupas confortáveis para quem vai andar por boas distâncias. Dá para perceber que já são roupas que viram alguns bons quilômetros de viagem, mas são roupas em boa condição. Ela não tá usando um saco de batata amarrado assim no corpo. Adoro. Ela daí pergunta pra você: então você veio aqui pra pedir algo da deusa? Algo que você não consegue fazer sozinha? Eu acredito que sim, minha senhora. É por isso que eu rezo. Pra pedir a ela se ela puder fazer algo por mim e por aqueles como eu. Pelo menos ela pode saber que nós estamos pedindo, não é? Senhora. Não precisa me chamar de senhora, tá tudo bem. Eu tô bem longe ainda da idade pra receber esse tipo de... pra ser adereçada dessa forma assim, não se preocupe com isso. Ela puxa o capuz pra trás e você percebe que ela é uma mulher de mais ou menos uns 30 anos, por aí nessa faixa de idade. Ela retira o capuz, joga ele pra trás, solta os cabelos que estão amarrados, desfaz o nó da corda que amarra os cabelos, né, deixa eles ficarem soltos. E daí ela olha novamente pra você e fala: mas ela sabe, Gaia, tanto Gaia quanto o Azuli sabem de tudo que acontece, de tudo que todos precisam. Somos, afinal de contas, parte de Gaia. Somos todos parte da deusa. Sim, eu concordo. Parece que ela vai chamar de senhora, ela segura assim. Esses conceitos são um pouco mais difíceis para alguém como eu entender, mas eu acredito que sim. Certamente existem aqueles de nós que são ela as mãos e aqueles de nós que são ela a mente, eu imagino. E alguns são os pés. Bom, certamente tem aqueles que andam mais do que outros e fazem mais trabalho braçal do que os outros. Eu tenho certeza que se a deusa pudesse, ela resolveria toda a diferença social que existe. Mas quando eu digo que nós somos parte de Gaia, eu não me refiro a isso. Eu digo que nossa essência, nossa alma, é um pedaço dela. Nós somos tão parte da deusa quanto o chão que nós pisamos, o ar que nós respiramos, ou até mesmo as pedras que formaram esse templo e essa estátua que existe aqui na frente. Não importa se você é um camponês, um rei, um guerreiro ou um grande herói. No fim das contas, somos todos parte da deusa. Somos todos fragmentos da deusa. Sim. E ao mesmo tempo, eu não sei quem você é. Eu não sei quanto... Que cabeça minha, claro. Meu nome é Lazuli. Que nem ela ali em cima, exatamente, que nem a estátua.
O Azuli é um nome comum em Gaia, assim como Braska, qualquer outros nomes históricos são comuns de serem usados como referência, como homenagem, né? Eu tenho um amigo aqui que se chama Jesus, né? E no final das contas, Luiz e Paulo, os meus dois nomes são nomes bíblicos, né? Então, a mesma coisa lá, esses nomes históricos, assim, famosos, são bem comuns de serem usados. Lazuli, é um prazer em conhecê-la. Meu nome é Kyla. Eu não sei de onde a senhora vem, de onde você vem, mas eu vim de uma pequena vila no interior que não é conhecida por absolutamente nada. Não chega nem a ser um lugar de onde as pessoas saem, porque a maioria das pessoas nasce e morre lá. Então as coisas que são importantes para mim podem não ser as mesmas coisas que são importantes para grandes reis ou grandes guerreiros. Mas grandes reis e grandes guerreiros teriam como conseguir o que eu quero. E ela olha para a estátua de volta. Eles teriam? Eu não sei. Você acha que ter mais poder, mais dinheiro, mais influência te deixaria mais importante aos olhos dela? Se eu tivesse todo o dinheiro e poder do mundo, eu poderia contratar grandes magos e aventureiros para que eles fuçassem cada centímetro dessa terra até me trazer algo que resolvesse o meu problema. E tudo isso apenas para reviver o seu noivo, não é mesmo? Ela olha para baixo e ela vê assim as botas dela, que a sola já tá remendada tanto que ela basicamente sente a textura do chão quando ela caminha. E ela tá viajando há meses, assim, comendo, sei lá, musgo, grama e o que ela arranja pela frente, porque nada na vida dela preparou ela para ela sair pelo mundo, peregrinando de tempo em tempo em busca de uma magia de ressurreição. Mas ela sorri, olha para ela e fala: sim, é isso que eu estou tentando fazer. Ela respira fundo, inspira, dá uma mexida assim nos ombros. Bom, eu não posso te dar as respostas para as perguntas que você quer respondidas, mas eu posso te dar uma maneira de buscar estas respostas. E ela pega um livro, põe na frente dela e arrasta o livro para você. No livro tem o brasão da deusa em cima, de Gaia, o brasão de Gaia em cima, e ela arrasta para sua frente, se levanta, se despede com a cabeça e começa a se afastar. Quando ela levanta, eu levanto junto, eu faço a minha melhor cortesia, assim, de camponesa, eu sento de novo. Eu me sinto muito feliz que eu aprendi a ler, porque precisava fazer as contas na fazenda da minha família, então eu tive que aprender a ler e fazer conta. E eu começo a dar uma olhada no livro. Assim que você abre o livro, imediatamente cai. Estava preso atrás da capa dele, cai uma carta. Uma carta dobrada em 3 com o símbolo real. O selo de cera da família real. Na carta, provando que é um documento oficial da família real. E você começa a olhar o resto do livro e tudo que você vê são símbolos arcanos. São símbolos mágicos, são fórmulas, são conhecimentos de estudo arcano muito profundo. Enquanto você está lendo aquilo, você escuta a voz dela falando lá de trás. Assim, Kyla? Lazuli? Eu gostaria que você fosse até o sacerdote mor do templo e mostrasse para ele. Eu tenho certeza que eles vão te ensinar tudo o que é necessário você saber sobre esse item que eu acabei de entregar. Enquanto ela vai falando, você percebe as feições dela à distância e você olha de volta para a estátua e apesar da estátua mostrar uma jovem de uns 15 ou 16 anos, você à distância vê que são os mesmos traços, são basicamente o mesmo rosto com outra idade. Ela dá um aceno para você, um aceno leve de mão, e ela vira as costas e começa a andar de novo, até que ela passa atrás de um casal de velhinhos e some.
Eu abro o livro de novo. Eu percebo que a maioria das palavras que eu sei ler na minha vida tem 4 sílabas no máximo. E nesse livro tem palavras muito maiores do que isso. Anticonstitucionalissimamente. Né? Meu Deus, que palavrão. E eu fico abraçando o livro, assim, eu não solto ele, mas eu pego a carta e abro pra ver o que tem dentro dela. A carta com o selo real você abre, né? Solta o selo real e ela é uma permissão. Uma permissão de viagem e visita para uma cidade arqueológica, um sítio arqueológico conhecido como Ruínas de Esperança, que tem no Reino de Brasca. Bom, melhor que se fosse do outro lado do continente. Eu guardo a carta cuidadosamente dentro do livro. Me ocorre que a carta com o selo, com esse selo e esse livro, provavelmente valem muito mais que eu. Daí me ocorre que eles valem mais que a fazenda, provavelmente, onde eu vivi a minha vida inteira, assim, e eu fico muito perturbada. Eu levanto com o livro e eu vou muito timidamente atrás do sumo sacerdote, assim, pensando que eu espero que ele acredite em mim quando eu contar pra ele o que aconteceu. E enquanto você tenta achar o sumo sacerdote do templo, a câmera começa a subir e os dias começam a passar de novo, mais uma vez, no sentido correto, para frente. E nós avançamos enquanto a câmera sobe, nós avançamos todos os 3 anos que nós voltamos no passado. E quando chega lá em cima, a câmera começa a descer mais uma vez, em uma cidade bem pequena, que nem mesmo mereceu ser colocada no mapa. E a gente começa a se aproximar do 4º membro desse grupo.